Alô, tribo folclorando! Eu sou a Cássio Souto. Aqui é Marcos Freitas. E hoje nós vamos falar sobre uma criatura muito dócil que gosta da noite. Vamos falar sobre o lobisomem. Saiba mais agora, aqui no Folclorando. Antes de mais nada, você já conhece o site Folclorando? Se não conhece, é um absurdo. É um absurdo, porque lá nós temos as mais lindas camisas sobre folclore brasileiro, com memes da Cuca Zoeira, que você vai estar vendo aqui agora, um exemplar. Também nós temos o Diabinho da Garrafa, tem muito produto legal lá, gente. Vai conferir o site www.folclorando.com.br. Temos também as novas máscaras com estampas do folclore e temos também as canecas feitas pelo nosso ilustrador Henrique Wilson. Você vai estar vendo aqui na descrição o link. Vai lá, confira. Se você também quiser ver esses produtos, tem também no Facebook e no Instagram, onde somos mais de 50 mil folcloreiros e folcloreiras, e o endereço do Instagram está aqui embaixo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa é uma das lendas mais famosas do Brasil e ela vai variando de região para região. Uma das lendas mais famosas sobre o lobisomem é de que o sétimo filho, vindo de uma sequência de 6 pessoas do mesmo sexo, vai se tornar um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido de uma sequência de 7 mulheres. Há também quem diga que o lobisomem é o 8º filho, esse se tornará a fera. Outra lenda já diz que a maldição vai passando de geração em geração, onde o avô passa para o neto, o pai passa para o filho e assim por diante. É uma herança maldita, né? Uma herança maldita, isso mesmo. As pessoas conhecem o lobisomem em sua forma humana por causa de seus comportamentos estranhos, que surgem de forma misteriosa, e eles sempre estão com olhos cansados, com olheira. Talvez você seja um lobisomem. Quem me dera ser um lobisomem, né? O lobisomem na forma humana, ele é uma pessoa muito atenta, presta muita atenção às outras pessoas, mas ele também é muito desconfiado. Ele confia muito pouco nas pessoas. Ele tem muito medo que as outras pessoas descubram a fera que ele tem dentro dele. Mas ele é muito protetor com seus entes queridos. Em algumas regiões do Brasil, o lobisomem se transforma à meia-noite em uma encruzilhada. Em outras é na quinta-feira. E o lobisomem, como já diz o nome, é metade animal e metade homem. Depois de se transformar, o lobisomem sai à noite à procura de sangue, matando absolutamente tudo que se move na frente dele. E antes do amanhecer, ele volta para o mesmo lugar de onde ele se transformou para poder voltar para sua forma humana. Em algumas localidades dizem que os lobisomens têm preferência por bebês não batizados. E é por isso que, principalmente no interior dos estados, as pessoas correm logo para batizar suas crianças, antes que seja tarde demais. Inclusive a mãe da minha madrasta, Deide, que mora em Macambira, interior de Sergipe, ela disse que morava na serra quando era recém-casada e o marido dela saía muito à noite para faxear, que é caçar passarinho. E a filha dela, que é minha madrasta, não tinha sido batizada ainda e ela disse que toda noite arranhava muito forte a porta da casa dela. No dia seguinte ela via as marcas dos arranhões na porta e que criatura animal comum nenhuma faria aquilo. E ela jura de pé junto que era o lobisomem que queria atacar a menina por não ser batizada. E o que ela fez? Correu imediatamente para batizar. Ela nunca teve curiosidade em abrir a porta quando estavam arranhando, não? Você teria? Eu não, velho. Já em outras lendas diz que para ele se transformar em lobisomem, ele precisa se esfregar no mesmo lugar que um jumento se esfregou e começar a dizer algumas palavras que estão nesse livro aqui de São Cipriano. Ainda faremos um vídeo sobre ele, reparem. E assim ele pode sair transformado, comendo todo tipo de porcaria que encontra pela frente e também comendo animais, principalmente. E ele, antes do amanhecer, volta ao mesmo local onde ele surgiu, onde ele se transformou em lobisomem, para voltar em sua forma humana. Já no interior do estado de Rondônia, reza a lenda que o lobisomem, após se transformar, ele precisa atravessar correndo 7 cemitérios antes de amanhecer para poder voltar à forma humana. Caso contrário, ficará na forma de besta até a sua morte. O escritor João Simões Lopes Neto escreveu assim sobre o lobisomem. Diziam que eram homens que, havendo tido relações impuras com as suas comadres, emagreciam. Todas as sextas-feiras, à alta noite, saíam das suas casas transformados em cachorro ou em porco e mordiam as pessoas que às tais deshoras encontravam. Estas, por sua vez, ficavam sujeitas a transformarem-se em lobisomens. Tem outra lenda também que diz que o 8º filho de 7 irmãs mais velhas se transforma em lobisomem quando ele completa 13 anos de idade.
E tem também outra lenda que fala que o sétimo filho do sétimo filho é que se torna um lobisomem. Como Marcos disse, tem a versão que o homem amaldiçoado tem que se deitar e se roçar no mesmo local onde um animal, geralmente um jumento, se roçou. Então, o homem tem que observar o amaldiçoado, onde aquele jumento se espoja, se roçar no chão, se coçar, né, alguma coceira que os animais têm, e naquele mesmo local, nu, ele faz o mesmo ato. Ali ele se transforma em lobisomem quando ele recita palavras do livro de São Cipriano. Isso Marcos já disse. Mas outra coisa que o amaldiçoado pode ler é o credo ao contrário. Eu não sei nem como é que se reza o credo, você sabe, Marcos? O credo é aquele crê em Deus Pai, tudo Todo poderoso. poderoso. Agora como é que reza isso ao contrário, cara? Me dá medo, velho. Criador do céu e da terra. Ao contrário, putz, será que é a Não letra quero nem ao imaginar, contrário não ou sei. palavra de trás pra frente? Eu acho que as palavras de trás pra frente. Doideira, né? A lenda do lobisomem, ela é uma das mais famosas, tanto do folclore brasileiro quanto de outros folclores de outros países. E o lobisomem, ele é muito temido por todos aqueles que ainda acreditam na sua lenda. Muitas pessoas confundem o lobisomem no folclore europeu com o lobisomem no folclore brasileiro. Por exemplo, que o lobisomem morre com bala de prata. Isso não provém do folclore brasileiro, isso é europeu. Então, lá no folclore europeu, o lobisomem ele pode morrer tanto por bala de prata, como também dizem que ele pode morrer queimado. Outros também acreditam que eles se transformam totalmente em lobos, e não só metade lobo e metade homem. Mas isso faz parte do folclore europeu. O brasileiro é um pouquinho diferente. Algumas lendas dizem também que se uma pessoa, um ser humano, for mordido ou arranhado por um lobisomem, se ele não encontrar a cura para essa maldição até a 12ª badalada daquele dia, ele vai se tornar um lobisomem para sempre. No Brasil, as tradições em torno da figura do lobisomem são herdadas de Portugal, como nos relata a Câmara Cascudo. O português, batendo todo o Brasil com seus sapatões de bandeirante, carregava em maior porcentagem seus mitos, herança inarredável e perpétua. Os mitos verdadeiramente gerais, que se mantêm com as linhas mestras, são de origem peninsular. Nenhum saci-pererê, ignorado no norte e nordeste, nenhum caapora, pouco definido em São Paulo e Minas Gerais, pode aceitar o desafio de medir-se com o lobisomem que trota cada sexta-feira por todos os estados do Brasil. Justamente por isso que no Brasil muitas pessoas pensam que o lobisomem na verdade é um lobo-guará. Só que isso é um equívoco. Se a gente pensar que no Brasil não existem lobos, a figura mais próxima desse animal é justamente o lobo-guará, que ele tem pelos avermelhados, pernas longas, mas ele não é necessariamente um animal carnívoro. Então esqueça tudo aquilo que você viu em Teen Wolf, porque aqui no Brasil o lobisomem se transformará no mesmo animal que se esfregou no mesmo lugar que ele. Em outras palavras, se naquele local que o homem está se espojou antes um cachorro, ele se transformará em um lobisomem cachorro. Se naquele local que ele estiver se espojou antes um jumento, então esse homem se transformará no lobisomem jumento. E se naquele local que ele está se espojou antes um porco, então, credo em cruz, ele se transformará no lobisomem porco. Não sei se você sabia dessa, eu também só fiquei sabendo depois que a gente produziu esse roteiro. Ele se transforma justamente no animal que estava se esfregando ali. Imaginem as possibilidades que um lobisomem pode ser aqui no Brasil. Então talvez o nome não precisasse nem ser lobisomem, né? Talvez outra coisa. Licântropo, talvez. Eu, por exemplo, estou pensando em pegar o livro de São Cipriano, recitar palavras ali enquanto eu estiver me espojando no mesmo local que um leão se espojou. Credo em cruz, velho. A triste sina do lobisomem brasileiro. Nada de bala de prata, nem roupas de couro como em Anjos da Noite, então esqueça todo aquele glamour nos filmes de Hollywood. O herdeiro da maldição vira lobisomem em encruzilhada, em chiqueiro de porco e até em galinheiro, sempre às quintas e sextas-feiras. Mas nem sempre a lua cheia. A lua cheia não é necessária para o lobisomem se transformar. E isso depois de tirar suas roupas e se esfregar loucamente no mesmo lugar que aqueles bichos se esfregaram, incluindo urina, estrume ou outras substâncias perigosas. Parte de uma rotina muito desgastante, não acha? Agora uma pergunta, sabendo de tudo isso, você ainda quer ser um lobisomem? No Brasil não, acho que eu vou me mudar para outro país para virar um lobisomem. Quer ser um lobisomem inglês, né? É. E tem mais, ele tem apenas uma noite para percorrer 7 cidades, ou 7 encruzilhadas, ou 7 cemitérios. E depois tem que voltar ao mesmo local de onde ele partiu. Tudo isso antes de o galo cantar o dia, anunciando a chegada do novo dia. Pense que rotina difícil do lobisomem brasileiro. Mais difícil que a CLT, né? Mais difícil que a CLT. O lobisomem brasileiro, querendo ou não, ele está vinculado à figura do próprio demônio.
Então ele precisa cumprir a sua penitência, que pode ser eterna ou pode ter um tempo determinado. Na obra O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido de Carvalho, temos uma fala em que o lobisomem diz ao Coronel Ponciano justamente isso, que na próxima lua acabará sua maldição e ele voltará a ter sua vida normalmente. Tenha pena de mim, Coronel Ponciano de Azeredo Furtado. Sou um lobisomem amedrontado, corrido de cachorro, mordido de cobra. Na lua que vem, tiro do meu tempo de penitência e já estou de emprego, apalavrado com o povo do governo. Algumas histórias vinculadas à figura lupina determinam que a maldição, quando tem duração, é de 7 anos. Isso se o indivíduo se encontrar vivo, porque depois disso ele poderá ter uma vida normal. É claro que uma vez transformado em lobisomem, esse homem, na sua forma humana mesmo, ele terá algumas marcas no corpo que diferenciarão ele de outras pessoas, como cicatrizes e hematomas. Outra característica do lobisomem é o medo, por se tratar de uma criatura que é perseguida por Deus, pelo diabo e por toda sorte de criaturas. Ao contrário do lobisomem europeu, o brasileiro possui uma dívida e não pretende fazer mal a qualquer pessoa à sua volta, exceto crianças não batizadas. E aí galera, fala se você gostou desse vídeo, se você conhecia essas características do lobisomem brasileiro, que por sinal é bem diferente dos lobisomens que a gente conhece. Então deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essa história ou se não conhecia também. Lembre de deixar também o seu like e se inscreve no canal apertando no sininho para ser notificado de todo vídeo que a gente postar. Isso nos ajuda bastante, o canal está crescendo e nós contamos com você. É isso aí galera, continuamos por aqui, Folclorando. As palavras do livro de São Cipriano. É o livro aqui, ó. Cabuloso. Tem coragem de tocar nele? De tocar até, não tenho coragem de ler. Tô lendo, Mostra alguns rituais aqui. É só ritual, verdade. Esse conta a história dele no início, depois só ritual. Cabuloso. Os caras fazem isso pra invocar um bicho. Cara, essas palavras cabulosas aqui é latim, será? É latim. Não vou nem ler em voz alta. Me disseram pra deixar esse livro tem que ficar na altura, tá ligado? E é? Se você deixar no lugar baixo, dá uma maldição da perna na cabeça. Tem que Tá, deixar no lugar caralho. tem que ficar lá em cima. Aí, é superstição, tá vendo?